Na segunda parte, a gente vai falar sobre as duas constituições que eu tinha comentado antes. Primeira coisa, lembrar que a Constituição é a lei maior de um país. Por exemplo, a gente no Brasil, a gente segue a Constituição de 1988. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, não importa a autoridade que você seja, não importa se você é um polícia, se você é um marronzinho ou se você é o presidente do Brasil, não importa o quanto de autoridade que você tem no país, você tem que seguir a Constituição. É um grupo de leis, é um grupo de regras que o país segue. Hoje em dia, eu acho que não existe praticamente nenhum país, honestamente, acho que todos os países do mundo têm constituições, é uma coisa muito básica hoje em dia, mas nessa época, grande parte das monarquias não tinham constituições. Eu comentei para vocês, o absolutismo que era empregado na era moderna, ele era caracterizado por ser absoluto, o rei podia fazer qualquer coisa. Isso não faz muito sentido ter uma constituição, porque a constituição ela limita o poder dos líderes. Por isso que é importante frisar que nessa época a maior parte das monarquias já eram constitucionais por causa do avanço liberal, aquelas ideias iluministas que eu comentei, acho que na aula retrasada, se não me engano. Todas as ideias de limitar o poder do absolutismo, limitar o poder dos monarcas, grande em parte vinham com a Constituição. E bom, com o Brasil não foi diferente. A gente montou nossa Constituição. Assim que a gente virou um país independente, a gente virou uma monarquia constitucional. A gente era um império, a gente tinha um imperador, um líder maior, mas ele seguia algumas regras. Logo que o Brasil foi independente, em 1922, no ano seguinte já se começou uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Quando um país vai escrever uma Constituição, o Brasil, se não me engano, acho que foram 8 Constituições que o Brasil teve durante a sua história, essa que foi a primeira, começa uma Assembleia, um grupo de políticos, um grupo de representantes do Brasil, eles vão lá e discutem e decidem e votam o que são as leis, o que vai entrar, o que não vai entrar na Constituição. Isso é uma Assembleia Constituinte. Foi assim que rolou em 1923. Comentei para você na última aula que antes da independência do Brasil, o Brasil se dividiu em dois, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Essa divisão continua assim até o final do primeiro reinado, na verdade. Ainda existiu essa divisão, esse conflito entre Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro marcado pela elite rural, ou seja, os fazendeiros com muita grana no Brasil, e a elite portuguesa, a galera ligada à aristocracia portuguesa, muito ligado com o comércio mais ligado com o comércio intermediário. Por que eu estou falando isso para vocês? Essa Constituição é marcada entre o conflito de interesse entre a elite rural, perdão, Partido Português, e o imperador. Quando eles vão escrever a Constituição, essa Assembleia Constituinte, ela claramente tem uma orientação descentralizadora. A tendência dela é limitar o poder do imperador, por isso que tem esses atritos. Mas vamos ver com calma ela. Primeira coisa, essa Constituição ela é conhecida como a Constituição da Mandioca. A gente já vai falar logo, daqui a pouco a gente vai falar por que ela se chama assim, porque ela tem esse nome esquisito. Mas bom, a principal característica, ela tem um caráter liberal moderado. Eu comentei para vocês. O interesse da elite rural, a elite foi influenciada pelas ideias iluministas, em especial as ideias liberais. Volto a dizer, vocês vão ver isso com calma em história geral. Ela foi influenciada pelas ideias liberais, ou seja, ela tinha um caráter liberal, só que não era um liberal radical, era um liberal moderado. Aqui, ó, mantinha os interesses da elite rural. Por exemplo, escravidão. O liberalismo radical, ele acredita na abolição da escravidão. Todos os seres humanos são livres perante a lei, e são iguais perante a lei. Ou seja, ela tinha um caráter liberal de autonomia, de diminuição do absolutismo, só que era um caráter moderado. Lembra disso, isso é importante. O interesse das elites rurais era uma prioridade. Outra coisa, por isso que veio o nome da mandioca, é um voto censitário. O que é um voto censitário? Quer dizer que não são todas as pessoas que votam. O que vai te permitir votar ou não é ter dinheiro. Aquela cifrãozinha, para não esquecer. E o jeito que era quantificado, a Constituição limitava quem podia e quem não podia votar, era com alqueires de mandioca. Alqueires é uma medida agrária, ou seja, relacionava o quanto que você produzia, o quanto de dinheiro que você fazia relacionando com sacos de mandioca. É uma relação esquisita que eles fizeram para quantificar o quão rico você era, se você era rico o suficiente para poder votar no Brasil, votar nos líderes de província, votar nos deputados e tudo mais. Ou seja, é uma Constituição explicitamente voltada para beneficiar quem tinha grana, beneficiar a elite rural. Outra coisa importante que eu comentei para vocês, ela era descentralizada, ela tinha a vontade de aumentar a autonomia das províncias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição ela tinha várias regras nelas, várias características que davam poder para o chefe de província, ou seja, na época, eu comentei para vocês, o que era chamado de província hoje é chamado de Estado. Isso muda depois de nome, depois que vira República.
Mas é mais ou menos isso. As províncias também mudaram um pouco de tamanho, nome e tudo mais, mas é mais ou menos isso. O que essa Constituição faz? Ela quer dizer que o governador, o nosso atual governador, na época não tinha esse nome também, ele teria muita autonomia, ele poderia tomar muitas escolhas dentro do seu próprio estado, que no caso era uma província. E o imperador, ou seja, o governo central, ele teria pouca limitação para restringir o poder desse cara, ou seja, as províncias tinham mais autonomia. Não, isso é explícito, quando essa Constituição da Mandioca foi apresentada, é explícito que a elite rural se beneficiava muito em detrimento do imperador. O imperador seria muito prejudicado, grande parte do poder, grande parte do absolutismo dele era perdido em relação a isso. Ou seja, nessa época, cada vez mais, eu comentei para vocês que quando o Dom Pedro ele fez a independência do Brasil, ele estava muito próximo do Partido Português, do Partido Brasileiro, perdão. Porque, por todos aqueles motivos que eu apresentei, só que a partir desse momento, cada vez mais o Dom Pedro I ele se afasta do Partido Brasileiro e se aproxima do Partido Português. Por causa disso aqui, ó, cada vez mais as elites rurais vão defender os interesses delas e vão perceber que os interesses delas estão diretamente ligados com a autonomia, e a autonomia é contraditória com o imperador. O que aconteceu por causa disso? Depois de todas essas tretas, Dom Pedro I ele dissolve a Assembleia. O que isso quer dizer? A galera estava decidindo lá, estava votando, estava vendo o que ia ser, ele chegou tudo, botou o pão na mesa e falou, não, vai todo mundo para casa que isso não vai rolar. Ele dissolveu a Assembleia, ele acabou com a Assembleia. Depois disso, ele e aliados e senadoras dele escreveram uma outra Constituição, a Constituição de 1824. Ou seja, a Constituição de 1823 nunca entrou em prática. Foi uma Assembleia Constituinte que nunca deu em nada, ela não foi para frente. A Constituição apresentada o projeto de Constituição nunca entrou em vigor. O que entrou em vigor foi a Constituição de 1824, que foi outorgada. Outorgada é o oposto de Assembleia. Eu comentei para vocês que a Assembleia ela é votada, as pessoas votam se concordam com a Constituição. Outorgar uma Constituição é exatamente o oposto. É quando o líder ele impõe, ele chega e fala, é isso e ponto, acabou. Ou seja, não teve Assembleia Constituinte. A Constituição de 1824 ela foi mandada. Dom Pedro I falou, é isso, acabou, não tem conversa. Muito importante. Características dela, qual que é a diferença entre a Constituição de 24 e a Constituição da Mandioca? O que ela tem de diferente? Primeira coisa, ela garante que ele é um país monárquico, hereditário e constitucional, que eu comentei para vocês. Ele era assim, tinha a figura monárquica, tinha o imperador, mas ele seguia uma constituição, ou seja, tinha que seguir as leis que estavam escritas aqui. Outra coisa importante, o voto. O voto era censitário, indireto e masculino. O que isso quer dizer? Quando eles iam escolher os deputados, os senadores, os líderes de província, tinha algumas características. A primeira delas, só homem vota. Na verdade, a Constituição ela não falava nada sobre mulheres, essa é a real. Ela não especificava se as mulheres podiam votar ou não. E como ela não especificava, a lógica que eles tinham é assim, ó, vamos seguir, já que não fala nada na Constituição, vamos seguir o que estava antes. Antes, no período joanino, antes do Brasil ser independente, as mulheres não votavam. Então eles só seguiram a mesma lógica por não especificar a Constituição. Ou seja, mulheres não votavam. Outra coisa, indireto. O que é um voto indireto? No Brasil, por exemplo, a gente tem votos diretos, é o oposto disso. Por exemplo, ano retrasado a gente teve eleição para presidente da República. O que a gente fazia? Todo mundo que é maior de 18 anos era obrigado a ir até um centro eleitoral e apertar o botãozinho lá de quem achava que era o melhor candidato. Isso é uma eleição direta, ou seja, você, como cidadão do país, vota diretamente em quem você quer. Uma eleição direta não é assim. A eleição direta é você, votante, cidadão, escolhe alguém, escolhe um grupo de pessoas, monta um grupo intermediário para esse grupo que foi escolhido pela população escolher alguém. Ou seja, tem uma fase intermediária. Isso normalmente limita a escolha das pessoas, normalmente está ligado com a aristocracia. Mas calma lá, vamos falar sobre isso. E por último, censitário, de novo, não era todo mundo que votava, tinha que ter grana para poder votar. Obviamente, a primeira coisa, tantas as duas escravidões eu comentei não eram abolicionistas, ou seja, os escravos não eram nem considerados cidadãos, porque eles não tinham direito à própria vida. E a maior parte dos pequenos comerciantes, dos artesãos, não conseguiam chegar na renda mínima. Ou seja, pouquíssimas pessoas nessa época votavam no Brasil. Só as pessoas que eram realmente influentes conseguiam votar. E como que era esse voto censitário? Indireto. Primeira característica, se você tivesse uma renda mínima de até 100 mil réis, você podia ser um eleitor de paróquia. O que queria dizer um eleitor de paróquia? Eu não comentei que era segmentada a votação. Ou seja, se você fosse meio rico só, se fosse mais ou menos rico, você era um eleitor de paróquia. Você votava em quem ia escolher os políticos. Você ia poder votar só no intermediário, entendeu? Que eram chamados eleitores de província. Para ser um eleitor de província, você tinha que ter 200 mil réis de renda mínima.
Ou seja, os eleitores de paróquia escolhiam os eleitores de província e os eleitores de província, eles sim votavam em quem estaria no poder. E por último, para você poder ser um deputado, você tinha que ter uma renda mínima de 400 mil reais. E para ser um senador, você tinha que ter uma renda mínima de 800 mil reais. É explícito isso que, mano, não só ninguém votava, como pouquíssimas pessoas eram... só a galera com muita grana podia participar do governo, podia ser política. Isso, é óbvio, fez cada vez mais a manutenção da aristocracia rural do Brasil. E a aristocracia portuguesa também. Uma das últimas coisas que eu vou falar hoje aqui é isso aqui. Isso aqui é muito importante. A diferença, uma diferença importante das duas constituições. Essa constituição, ela não era laica. Vocês provavelmente vão ouvir muito essa palavra durante esse ano. É um Estado laico. O que é um Estado laico? Estado laico é um estado que não tem religião formal. Por exemplo, o Brasil é um Estado laico. O que quer dizer? Quer dizer que o Brasil, ele não... Perdão, gente, eu falo do Brasil hoje em dia, tá? O Brasil hoje em dia não é laico. Nessa época ele era laico, sim. Perdão, ele não era laico. O laico, por exemplo, o Brasil hoje em dia é laico. Isso quer dizer que ele não tem uma religião oficial. As pessoas podem crer no que elas quiserem e não existe nenhuma restrição ou nenhuma limitação para isso. O Brasil formalmente não tem uma religião principal, entendeu? Nessa época não. O país ele tinha uma religião formal, o catolicismo era a religião oficial do império, enquanto na Constituição da Mandioca não, era um país livre, com liberdade religiosa. Você não só podia crer no que você quiser, como o Estado não tinha uma religião principal, uma religião oficial. Aqui, assim, a religião oficial era o catolicismo, sim, fato, ou seja, os líderes religiosos eles estavam diretamente ligados com a política, só que assim, você tinha liberdade de ter outras religiões, você podia ser protestante, você podia ser hinduísta e tudo mais, podia ser islamista, só que tinha uma restrição, por mais que você tivesse liberdade para ter outras fés, esse culto não podia ser público. Cultos públicos, ou seja, igrejas formais e públicas mesmo, com a entrada de qualquer pessoa, só poderiam ser católicos. Isso é importante, ou seja, isso é uma característica muito conservadora. E por último, acho que a mais importante, o vestibular de longe mais perto dessa Constituição, são os 4 poderes. Vocês também já ouviram bastante, o Brasil hoje em dia, como a maior parte esmagadora dos países, todos os países democráticos, seguem a lógica dos 3 poderes. Executivo, judiciário e legislativo. Eles se balanceiam e mantêm a ordem entre si. Gente, vou tentar ser muito sucinto, para não estender muito essa parte. Executivo, hoje em dia, no Brasil hoje em dia, quem é executivo? Presidente da República, Polícia Militar, Exército, ou seja, eles garantem que a lei é cumprida. Judiciário, eles julgam promotor, juiz, defensoria pública, são que cuidam, são da área do judiciário. Legislativo, eles criam leis. Hoje em dia o legislativo é principalmente representado em todos os deputados, deputado estadual, deputado federal, vereadores e a Câmara dos Deputados. Eles criam leis. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando o Brasil foi constituído, ele teve essa mesma lógica dos 3 poderes. Os 3 poderes são ideia, lembrando, ideia iluminista. Só que tinha um detalhe que é muito cara de Brasil, mano, é muito diferenciado. A gente inventou um jeito novo, na verdade Dom Pedro I, quando ele fez a Constituição, ele baseou em um pensador iluminista. Era um poder onde no Brasil existia um 4º poder, que era o poder moderador. O poder moderador era o próprio imperador. Na teoria, a função do poder, em teoria, bota isso importante, em teoria, a função do poder moderador era moderar os outros 3 poderes, porque a ideia de ter 3 poderes divididos assim é que haja um balanço entre eles. Eles não influenciam entre si e há um balanço de poderes, assim fica uma coisa equilibrada, alguém não se sobressai muito. Isso é contra o absolutismo. A ideia do poder moderador é que existe um poder a mais para balancear isso. Quando tiver um atrito entre alguns dos poderes, o moderador chega lá e ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ele consegue dissolver a Câmara dos Deputados, ele consegue aplicar sentenças, ele consegue mandar o exército, ou seja, ele meio que pode fazer o que quiser. A ideia dele é ter um balanço entre os 3 poderes. Na prática, óbvio que isso não acontece. O que acontece na prática é isso aqui. O poder moderador ele é soberano em relação aos outros. Ou seja, na prática é um valor completamente absolutista. No fundo, essa Constituição ela é quase que uma Constituição de fachada, ela disfarça um absolutismo velado. Isso é uma coisa muito importante que o vestibular sempre volta a dizer. Então não pode esquecer, ó, o poder moderador, ele é o imperador, ele é representado pelo imperador. Na verdade, não só o imperador, como existe um conselho nacional também. Ele também fazia parte do poder moderador. Era um conselho, se não me engano, acho que de 10 pessoas acima de 40 anos que tinham uma renda acima de 800 mil reais. Eram pessoas bem próximas do imperador que davam conselhos para eles e eram consultados em questões especiais. Ou seja, o poder moderador também tinha esse braço, mas o principal braço dele era o imperador.
E bom, gente, é basicamente isso. O próximo tópico que a gente vai falar agora a gente deu um panorama geral de como as coisas estavam funcionando no primeiro reinado. Como que era a política, como que eram os atritos, e agora a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre, não falei, a gente vai falar sobre a crise do primeiro reinado. O que aconteceu para as coisas começarem a dar tão errado até chegar ao ponto que o Dom Pedro I abdica. Spoiler no final da aula, ele vai quitar. Como que isso rolou? É a próxima luz.